Você já parou para pensar que a vida é muito parecida com um pé de limão? Não, eu não estou falando só daquele azedinho que dá gosto na limonada. Estou falando das fases, das pragas, das tempestades e principalmente de como o fruto final só vem depois de muito cuidado. A verdade é que, se você só olhar para as dificuldades, vai achar que o limão é só um problema. Mas, se enxergar com fé e estratégia, ele pode ser a sua maior fonte de riqueza e transformação. Polêmico? Talvez. Contraintuitivo? Com certeza. Mas quem entender isso vai descobrir uma das histórias inspiradoras mais poderosas que já contei aqui. Agora, deixa eu provocar você. E se eu te dissesse que até as maiores dores da sua vida podem virar oportunidades douradas, assim como o limão azedo se transforma em um doce mousse ou num refrescante suco? Se você acha que isso é impossível, talvez falte a centelha de esperança que só vem quando a gente aprende a acreditar em si mesmo. E eu prometo, você vai terminar esse conto não só com mensagens motivacionais na cabeça, mas com um plano prático para plantar o seu próprio pé de mudanças no quintal da vida. Talvez você esteja aí, sentindo-se pesado pelas iniquidades que a vida jogou sobre os seus ombros, como Davi escreveu no Salmo 38. Eu entendo. É difícil cuidar de um pomar quando a alma está ferida e o corpo cansado. Mas é justamente nessa hora que as reflexões positivas mais profundas nascem, porque é na dor que a fé é temperada. O segredo? Saber que até o chão duro pode virar um campo fértil, se você souber regar no tempo certo. E antes que você pense isso é papo motivacional barato, deixa eu te lembrar, grandes histórias de superação começam com pequenos gestos, muitas vezes invisíveis. Um dia, alguém decide plantar um limoeiro. Sem saber, está plantando também resiliência, paciência e, de quebra, a receita para vencer crises financeiras. Isso é mais do que um conto de superação e fé. É um manual vivo de histórias de fé e esperança, disfarçado de pomar. Ah, e antes de mergulharmos de vez, este conteúdo é parte da série Contos Inspirados nos Salmos, produzido com apoio da inteligência artificial para criar narrativas únicas. Apesar desta ser uma história fictícia, com nomes inventados, o que você vai ouvir aqui reflete situações reais que muita gente viveu ou ainda vive. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta lá no final como essa história falou com você, porque eu tenho certeza que ela vai falar. Era um terreno seco, castigado pelo sol, onde ninguém acreditava que algo pudesse crescer. Era assim que Jonas, nosso personagem, via sua própria vida. Endividado, sem perspectivas e com a saúde emocional abalada, ele se lembrava do Salmo 38 e sentia como se as flechas das dificuldades tivessem cravado fundo. Mas, num dia de limpeza no quintal, encontrou uma semente de limão esquecida dentro de um pote rachado. Aquilo parecia um detalhe sem importância, mas foi como um chamado. Ele decidiu plantar, não por acreditar de verdade no sucesso, mas porque, no fundo, queria um motivo para se levantar todos os dias. O início não foi fácil. O solo era duro e exigia preparo. Ele aprendeu que, para um limoeiro crescer, não basta jogar a semente e esperar. É preciso revirar a terra, adubar, regar na medida certa. E isso, no fundo, era um reflexo da própria vida. Antes de florescer, é preciso remexer dores antigas e preparar o coração. Jonas lia sobre cultivo, estudava tipos de adubo e até pesquisava sobre poda, mas a cada tentativa frustrada, lembrava-se de como a fé e a esperança precisavam ser regadas também. Teve dias em que olhou para o vaso e pensou em desistir. Nenhum broto surgia. Amigos e familiares duvidavam. Plantar limão nesse chão é perda de tempo, Jonas. Mas ele se manteve firme. Esse é o ponto. Acreditar em si mesmo quando ninguém acredita. Como nas histórias inspiradoras que a gente ouve e acha exagero, Jonas começou a entender que o limão era mais do que uma planta, era seu espelho. Cada rega era um gesto de mensagem motivacional silenciosa. Ele começou a observar pequenos sinais, a terra ficando mais fofa, um leve aroma cítrico quando mexia no solo. Era a vida dando indícios de que, por baixo da superfície, algo estava acontecendo. E isso se aplica a qualquer sonho. Às vezes, a transformação já está acontecendo, mas ainda não é visível. Jonas passou a acordar cedo, preparar um café e cuidar do seu vaso como quem cuida de um filho. E o que era antes apenas uma tarefa virou rotina, disciplina e meditação. Foi então que, numa manhã de céu limpo, ele viu o primeiro brotinho verde rasgar a terra. Pequeno, tímido, mas cheio de promessas. Jonas sorriu sozinho, sentindo o coração aquecer. E sem perceber, naquele momento, ele estava abrindo a porta para uma nova fase, onde cada gesto simples traria consequências muito maiores do que ele imaginava. Com o primeiro broto, veio a responsabilidade. Jonas aprendeu que manter uma planta viva é muito mais difícil do que fazê-la nascer.
E não era diferente com seus próprios projetos de vida. O calor escaldante do verão queimava as folhas, e dias de chuva intensa ameaçavam afogar as raízes. Ele precisava estar atento, pronto para agir, assim como na vida, onde a tempestade chega sem aviso e o sol excessivo também pode machucar. Ele começou a fazer anotações sobre o desenvolvimento da planta. Quantos centímetros crescia por semana, como reagia ao tipo de adubo, quais horas de sol eram melhores. Isso o levou a um insight poderoso. A vida também pede esse acompanhamento de perto. Não basta sonhar, é preciso medir, ajustar, podar aquilo que não serve. E para quem quer exemplos práticos, Jonas recomendaria ter um caderno de progresso, anotar pequenas vitórias, hábitos e mudanças que fortalecem a raiz da sua jornada. Mas, como no Salmo 38, os inimigos aparecem. No caso de Jonas, eram as pragas, formigas cortadeiras, pulgões, fungos. Cada um deles, um lembrete vivo de que até o sonho mais puro pode ser atacado. Ele testou soluções naturais, como chá de arruda e óleo de NEM, e viu que era possível proteger sem envenenar. Na vida, as pragas podem ser críticas destrutivas, medos ou más companhias, e para combatê-las, é preciso identificar, agir e não se contaminar com o mesmo veneno. E foi nessa fase que Jonas entendeu um segredo dos contos de superação e fé. A paciência não é passividade, é resistência ativa. Não se trata de cruzar os braços esperando, mas de continuar agindo mesmo sem ver resultados imediatos. No cultivo e na vida, a paciência é a força invisível que mantém tudo de pé. Ele começou a aplicar isso em outras áreas, nas finanças, no relacionamento com os filhos, nos cuidados com a própria saúde. A cada nova folha saudável que surgia, Jonas sentia que estava mais forte também. O limoeiro, agora com um caule mais robusto, parecia se tornar uma metáfora viva da sua própria alma. E mesmo sem saber, ele estava prestes a descobrir que essa conexão com a natureza o levaria a um salto inesperado. Depois de muitos meses, numa manhã comum, Jonas notou algo diferente. Um pequeno botão branco, delicado, escondido entre as folhas. Era a primeira flor do limoeiro. Ele sabia que dali viria o fruto, mas não imaginava o impacto emocional que isso teria. Era como se toda a sua perseverança tivesse finalmente encontrado recompensa. As flores exalavam um perfume suave, e aquele aroma parecia carregar mensagens motivacionais de que o esforço vale a pena. As semanas seguintes foram de expectativa. A flor caiu e no seu lugar começou a surgir um pequeno fruto verde. Jonas se lembrava do Salmo 38 e pensava: as dores são muitas, mas o Senhor é minha salvação. Ele percebeu que a mesma disciplina que manteve no cultivo poderia ser usada em qualquer objetivo: estudar para um concurso, abrir um negócio, melhorar a saúde. O princípio era o mesmo: plantar, cuidar, proteger e esperar. Quando o limão amadureceu, Jonas não correu para colhê-lo. Ele sabia que havia um momento certo, e antecipar poderia estragar o sabor. Essa foi outra lição prática: saber esperar o tempo certo para agir. Quantas vezes, na ansiedade, a gente estraga algo que estava prestes a dar certo? Ele lembrava de amigos que venderam negócio cedo demais, ou que desistiram de um curso faltando pouco para o diploma. O limão o ensinou a saborear o processo. No dia da colheita, Jonas não fez suco. Guardou aquele primeiro limão como um troféu, e mostrou para todos que duvidaram. Mas mais do que provar que estava certo, ele queria mostrar que é possível transformar terra seca em fonte de vida. Esse momento se tornou uma das histórias de fé e esperança mais marcantes para ele. E mal sabia Jonas que, a partir desse único fruto, uma nova ideia estava prestes a germinar. Uma ideia que levaria seu cultivo a um nível que ele jamais imaginou. A vizinha, curiosa, perguntou se poderia experimentar um limão do pé de Jonas. Ele deu com alegria, e no dia seguinte ela voltou pedindo mais. Disse que o sabor era diferente, mais intenso. Isso acendeu uma lâmpada na mente dele. E se ele pudesse vender esses limões especiais? O que começou como terapia e aprendizado agora tinha potencial para virar renda. Jonas começou pequeno, uma cesta com alguns limões vendidos na feira. Usou redes sociais para contar sua história, mostrando fotos do pé desde o primeiro broto. As pessoas se encantaram não só pelo fruto, mas pelo processo. Esse foi o segredo. Ele não vendia apenas limões, vendia uma narrativa de superação, um conto de superação e fé que inspirava compradores a acreditar em si mesmos. Com o tempo, ele diversificou. Começou a vender mudas, kits de cultivo e até oficinas ensinando como plantar e cuidar de um limoeiro. Cada cliente recebia, junto com o produto, pequenas reflexões positivas escritas à mão, como: a paciência é o adubo da vitória ou toda raiz forte já foi invisível um dia. Esse toque pessoal transformava compradores em fãs.
A produção cresceu, e Jonas começou a fechar parcerias com restaurantes e confeitarias que valorizavam ingredientes orgânicos. Seus limões estavam em tortas premiadas e drinks de bares badalados. Mas, no fundo, ele nunca perdeu a essência. Todo dia, antes de começar o trabalho, ia até o pé original e agradecia por cada folha, flor e fruto. E justamente nesse período de expansão, um desafio ainda maior estava a caminho. Um teste que mostraria se a raiz de Jonas era realmente tão forte quanto parecia. O que parecia um período perfeito foi interrompido por uma praga que atacou toda a plantação. Jonas viu em poucos dias folhas amarelarem e frutos caírem antes da hora. Foi um baque. Ele se lembrou das palavras do Salmo 38 sobre dores constantes e inimigos numerosos, e percebeu que agora era sua vez de resistir. Em vez de desistir, ele buscou conhecimento. Passou noites lendo artigos, assistindo vídeos de especialistas, trocando experiências com outros agricultores. Aplicou soluções naturais e, mesmo com perdas, salvou parte do pomar. Essa experiência reforçou que histórias inspiradoras não são feitas de vitórias fáceis, mas de quedas superadas. A crise também o ensinou sobre resiliência financeira. Ele começou a criar uma reserva para tempos difíceis, diversificar culturas e até investir em produtos derivados do limão, como geleias e óleos essenciais. Foi assim que percebeu que cada queda pode ser transformada em um trampolim, desde que se mantenha a esperança e a disposição de agir. No auge das dificuldades, Jonas percebeu que o cultivo do limão não era mais só sobre frutas, era sobre fé, disciplina e propósito. Ele entendeu que o verdadeiro fruto que colhia era interior, coragem, gratidão e uma capacidade inabalável de acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo dizia o contrário. Enquanto o pomar se recuperava, Jonas se preparava para compartilhar sua história com ainda mais pessoas, mostrando que a vida, assim como o limão, pode ser azeda no começo, mas incrivelmente doce quando aprendemos a cuidar do que importa. Agora que você conhece a história de Jonas, me diga, qual é o seu pé de limão? Qual sonho você precisa plantar, proteger e esperar florescer, mesmo que pareça impossível agora? Você está disposto a enfrentar as pragas, tempestades e secas para colher um fruto que vai mudar a sua vida? Ou vai continuar olhando para a terra seca e dizendo que nada cresce ali? Se você quer transformar sua realidade, comece hoje. Pegue uma semente, seja um projeto, um hábito ou uma decisão, e plante. Regue com paciência, proteja com sabedoria e espere com fé. Lembre-se, as maiores histórias de fé e esperança nasceram em terrenos onde ninguém acreditava. E eu quero saber, qual foi a maior lição que você tirou dessa história? Qual vai ser o primeiro passo que você vai dar ainda hoje para mudar sua vida? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio cada um. Se essa narrativa mexeu com você, inscreva-se agora no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos que vão alimentar sua fé e sua motivação. Porque, assim como Jonas, você também pode transformar o azedo em doce e o improvável em vitória.